Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um debate no CBG-Com. O CBG-Com é um projeto de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ. Tem por objetivo apresentar reflexões e conhecimentos dos docentes, alunos e convidados sobre temas pertinentes à área de informação. O tema do debate de hoje é Folksonomia, radiografia de um conceito. E nesse debate teremos duas professoras, Juliana de Assis e Fernanda Santos, são experts em folksonomia. Eu vou começar apresentando a professora Juliana de Assis, que é professora adjunta da UFRJ, possui graduação em biblioteconomia, com ênfase na gestão da informação pela UFMG, mestrado em ciência da informação também pela UFMG, é doutora em ciência da informação pela UFMG também. Atualmente é coordenadora do curso de graduação em Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação, vinculada à Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ. É vice-líder do Folk Collab, que é o colaboratório de pesquisas de práticas sobre folksonomia e sistemas híbridos de organização do conhecimento. É o primeiro grupo de pesquisa do CNPq dedicado à folksonomia do Brasil. É membro do grupo de pesquisa Organização do Conhecimento para a Recuperação da Informação, da Unirio. Também é coordenadora do programa de extensão CBG-Com da UFRJ. Então, hoje o debate vai consistir com a fala de 20 minutos de cada uma, e depois partimos para as perguntas. Então, professora Juliana, você pode começar? Obrigada, Karina. Seja bem-vinda, à mediação do CBG-Com. Eu desejo que essa experiência seja enriquecedora, prazerosa, inspiradora para você, em todos os momentos que você estiver aqui mediando com a gente. Olá, professora Fernanda, minha querida parceira de trabalho, de pesquisas, de aventuras. Verdade. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje. E nós somos parceiras nas 3 dimensões, no tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão. Então, para mim é um prazer estar nesse debate contigo hoje, com a nossa rainha das lives sobre folksonomia. O prazer é meu. A intenção aqui hoje é a gente abordar uma temática relevante para o nosso campo, tem sido alvo de estudos e pesquisas no Brasil e no mundo, e esse ano, por exemplo, nós estamos aí completando 16 anos de estudos e pesquisas sobre folksonomias, desde que o Thomas Van der Waal cunhou o termo lá em 2004, hoje nós estamos então completando 16 anos de investigação dessa temática, e muita coisa aconteceu, desde o entendimento, de uma melhor colocação desse conceito em termos científicos, acadêmicos, até mesmo a implementação de experimentos e protótipos relacionados, à folksonomia. Então, a minha fala inicia, gente, em referência a esses 16 anos de estudos, fazendo uma breve síntese histórica. Eu, por exemplo, comecei a estudar a folksonomia durante a iniciação científica, lá nos idos de 2007. Naquela época eu era orientanda da professora Cida Moura, da UFMG, e eu me lembro que certo dia ela retornou do seu estágio de pós-doc na França, trazendo esse tema. Na época, o nosso projeto estudava justamente a organização da informação audiovisual em contextos digitais. E aí ela trouxe esse tema. Eu, como sempre, tive muito interesse em organização da informação em contextos digitais, abracei o tema imediatamente e a gente começou, então, a estudar o assunto. Na época, a gente não tinha ainda muitas publicações no Brasil sobre o assunto, e um grande desafio foi, então, trabalhar com toda essa literatura em língua inglesa, sobre o tema. Então, eu faço esse breve apanhado histórico e depois eu trabalho efetivamente o conceito de folksonomia. Me organizo assim para iniciar essa fala. Então,
Inicialmente, gente, o termo folksonomia ele era muito debatido nos blogs. Só posteriormente é que surgiram as primeiras publicações científicas, né, em análise de eventos, na área de computação, na área de ciência da informação, e também em periódicos científicos, né, ali nos idos de 2005, 2006. Então, o termo surge, né, com o Thomas Van der Waal em 2004, ele ganha, né, ele ganha foco nos debates a partir da blogosfera, né, e em 2005, 2006, ele começa a aparecer aí nos eventos e periódicos científicos. Quando ele surge, a gente tinha esse entendimento de que, olha, a folksonomia é uma palavra que é a junção, né, de folk, que vem do inglês aglomerado de pessoas, e taxonomy, né, que vem do inglês classificação, então seria uma classificação feita pelas pessoas no contexto digital. Então, quando ele surge, a gente tinha essa primeira definição, né, que vem, é claro, da etimologia do próprio termo, mas, ao mesmo tempo, a gente observa na literatura a inexistência de um consenso em relação ao que efetivamente era a folksonomia, né? Alguns estudavam como um processo, como um produto, né, como uma ferramenta. Então, eu sempre me dediquei a estudar a abordagem do autor que cunhou o termo, né? Ele entendia, desde aquela época, a folksonomia como o resultado das ações de representação de conteúdo, que a gente chama de indexação social, né, que ocorrem aí nas mídias sociais. Então, os primeiros artigos, em 2005, eles abordavam justamente as folksonomias como espaços, né, que geram semânticas emergentes, né, semânticas que vão se propor a enriquecer a web. E aí isso dialoga muito com o objetivo da web semântica, né? O objetivo da web semântica nesse sentido é que a gente tenha uma web classificada, totalmente classificada. E com a participação dos utilizadores das plataformas web, a gente, de certa forma, consegue isso, né? A gente consegue disseminar essa prática de classificação dos conteúdos na web. Então, em 2005, essas discussões eram muito fortes assim, na comunidade internacional, abordando essas semânticas emergentes, né, nas redes sociais, nas ferramentas de redes sociais, e a folksonomia ela figurava como a propositora, né, dessas semânticas. Então, um foco muito grande também no estudo das comunidades virtuais de prática, né, que os ambientes que aplicavam, empregavam a folksonomia, eram caracterizados pela geração dessas comunidades em torno dessa prática classificatória, né, e colaborativa. Em 2006, nós temos um artigo publicado na revista Knowledge Organization, pela professora Noruzzi, e ela discute justamente os problemas oriundos, né, das folksonomias, ou seja, o uso da linguagem natural, a falta de padronização da linguagem, de representação de informação. Ela discute justamente os problemas que a gente tenta, enquanto bibliotecários e profissionais da informação, contornar, né, visando aprimorar a recuperação da informação. Então, nesse artigo, né, que é Folksonomies, Uncontrolled Vocabulary, ela discute justamente a folksonomia como uma forma de vocabulário descontrolado ou com ausência de controle, né? Isso em âmbito internacional. No Brasil, a gente tem um primeiro trabalho da Catarina e da Batista, em 2007, que sintetiza muito bem como o tema chegou para a gente, né? No artigo Folksonomia, um novo conceito para a organização dos recursos digitais na web, que foi publicado na Datagrama Zero, a gente tem a tentativa, então, de, primeiro, descrever e compreender a folksonomia, efetivamente, como um novo conceito no âmbito da organização da informação, voltada para os contextos digitais, né? Descrever quais são os elementos, né, que compõem esse conceito e apresentar uma análise mais detalhada de como a folksonomia efetivamente estava sendo empregada
para a organização da informação na web. Então, eu falo de tudo isso para chegar a uma definição, né? O que eu entendo como folksonomia hoje. A folksonomia é um tipo de classificação, é uma classificação distribuída, né, ao longo das redes sociais, que vai viabilizar, então, tanto a organização da informação quanto a organização do conhecimento a partir da linguagem natural, né? E nós temos aí ônus e bônus, né, com esse uso da linguagem natural. É importante destacar que, historicamente, o uso da linguagem natural na representação da informação é algo muito comum no nosso campo, né? A gente vê lá desde a década de 50 experimentos, propostas utilizando a linguagem natural devido à agilidade, né, de se trabalhar com a representação da documentação científica. E a gente vê também no livro de Lancaster, né, Indexação e Resumo, nesse livro ele cita dois autores que já propunham em 97, né, a possibilidade da gente trabalhar com a linguagem dos utilizadores ou dos usuários, não gosto muito desse termo, mas é esse o termo utilizado no livro, de se utilizar a linguagem dos usuários na organização do conhecimento, e eles denominavam isso de tratamento democrático da informação. Então, isso em 97. Então, no nosso campo, o uso da linguagem natural na representação da informação não é algo novo, né? Ele sempre se deu de modo alternado com o uso de uma linguagem controlada, né? Que são os sistemas tradicionais que a gente conhece para a representação da informação, classificações, tesauros. E a gente observa também que, historicamente, há uma tendência de se unir essas duas abordagens, né? Unir os benefícios da linguagem natural para a representação da informação com os benefícios também de uma linguagem controlada, né? E hoje, nesse debate, a gente vai discutir muito isso, né? Então, eu entendo a folksonomia como uma classificação distribuída, gerada a partir das redes sociais, e ela é constituída a partir de uma relação em tríades, né? Que a gente pode observar a existência de 3 elementos interrelacionados, né? As tags, os conteúdos e os utilizadores das plataformas em que a folksonomia ocorre, que eu denomino aqui, acho uma abordagem mais adequada, sujeitos informacionais. Justamente porque a folksonomia ela surge num contexto, né, de um novo modelo de negócios, de um novo modelo de desenvolvimento de softwares, que é a Web 2.0, né? E essa Web 2.0, o que ela preconiza? Uma maior participação dos utilizadores da web, tanto na avaliação, concepção dos serviços e produtos, quanto também na criação de conteúdos, no compartilhamento dos conteúdos e na representação e recuperação desses conteúdos. Então, a folksonomia ela surge nesse contexto de inovação, né? Nesse contexto de uma web dita social, né? Apesar de que a web, desde sua concepção com o Tim Berners-Lee, né, no final da década de 80, ela foi pensada como uma web social. Mas acontece que na época a gente não tinha ainda tecnologias que possibilitavam, né, a maximização das práticas colaborativas como a gente tem hoje, né? Então, a gente tem também ônus e bônus, né, com esse processo, né, digamos, com essa evolução da web. Então, nesse contexto da Web 2.0, a gente passa a entender e a visualizar melhor, né, os usuários de informação como sujeitos informacionais ativos, né, no processo de representação, de compartilhamento e de criação de conteúdos, né? Então, a folksonomia ela é tida como um tipo de sistema de organização do conhecimento e ela vem a promover uma recuperação cada vez mais personalizada da informação, né? Tudo isso mediante o uso da linguagem natural, né? A nossa linguagem cotidiana, né? A nossa linguagem sem controle, né? Isso é o que pressupõe o conceito de linguagem natural. Então, além de entender a folksonomia como um resultado, né, das práticas de representação da informação no contexto digital, atualmente eu entendo a folksonomia
como algo que vai além de um aglomerado de tags, sabe? Oriundo dessas ações de indexação social, né? Eu entendo a folksonomia hoje como um modo que é algoritmicamente dirigido de manifestação e de imposição de significados e discursos. E essa minha percepção vem muito do entendimento do sistema de organização do conhecimento como uma ferramenta que tem uma forte dimensão discursiva, né? E a folksonomia, com as suas tags, a folksonomia evidencia isso, né? Então, nessa concepção, eu destaco, né, como importante a gente pensar que as pessoas não são os únicos elementos, né, que são ativos ali, são ativos nos processos que permeiam os ambientes digitais colaborativos. Nós temos ali sujeitos informacionais, né, que indexam, mas nós temos também outros elementos que contribuem para a constituição da folksonomia, né? O próprio ambiente digital, a própria estrutura relacional, né, a estrutura de rede e a própria ação também dos algoritmos, né? Então, isso a gente não pode deixar de observar. Nesse sentido, né, analisando esses ambientes, né, que utilizam as folksonomias, inicialmente chamados de social bookmarking sites, alguns autores vão denominar espaços sociais semânticos. Na minha dissertação em 2009, eu denominei sistemas baseados em folksonomias. Observo que ainda não tem um consenso sobre como denominar esses ambientes. Mas, de um modo geral, a gente observa que essas plataformas que utilizam a folksonomia, elas são voltadas aí para diversos tipos de informação, desde vídeo, a música, a imagem, a produção científica, efetivamente. Então, nós temos aí uma manifestação da folksonomia para a organização e representação de conteúdos de diversas naturezas no contexto digital. E aí, pensando também ainda nesse papel, né, do sujeito informacional para a folksonomia, né, lembrem que eu mencionei essa tríade, né, que faz parte do entendimento que é a folksonomia, né, tag, sujeito e conteúdo, né? A gente pensa também o papel desse sujeito informacional em remodelar esse ciclo de informação, né? E observando fenômenos aí que levaram, em 2008, um autor chamado Axel Bruns a denominar esse sujeito de producer, né? E ele demarca bem, né, que nesse contexto da Web 2.0 nós temos um sujeito que é tanto produtor de conteúdo quanto também utilizador, né? Então ele faz uma aglutinação desses termos em inglês e cria aí esse termo producer para se referir a esse sujeito que dinamiza, né, os espaços folksonômicos, digamos assim, os ambientes que utilizam a folksonomia. Então, é importante a gente pensar que esses sujeitos, até que ponto eles são livres, né, em relação a essas práticas de representação de conteúdo, até que ponto eles são livres nessa prática de atribuição de tags, né? A gente pode pensar que as folksonomias, dada a estrutura de rede social, né, em que elas se encontram, elas influenciam e também vão ser influenciadas, né, por essa estrutura. Do mesmo modo, os sujeitos que atuam, né, criando essas classificações, né, distribuídas, também vão sofrer interferências dessa estrutura de redes, né? Então, a gente pode pensar, por outro lado, num ponto positivo, né, da folksonomia, é que todos os aspectos negativos do uso da linguagem natural na representação da informação, polissemia, né, a sinonímia, eles são, de certa forma, compensados, né, pelas regularidades que vão surgir pela ação da estrutura de rede e também dos algoritmos. Por exemplo, as tags mais utilizadas, elas ganham um certo padrão, né, um padrão emergente de uso, e aí elas aparecem, né, por exemplo, no Twitter, lá nos Trending Topics, elas aparecem nas nuvens de tags. Então, nós temos ali uma observação de uma certa regularidade, né, nos ambientes que utilizam a folksonomia. E essa regularidade, é claro, é observada pelo nosso campo, é pertinente, né, ao nosso campo.
Tanto que um autor chamado May, né, em 2011, ele vai observar, ele vai verificar um novo tipo de garantia nos ambientes folksonômicos, né? Ele vai denominar a garantia autopoética. Né? Ele argumenta que nesses ambientes a autoridade, né, para a definição das tags, para a definição da linguagem em si, é construída pelos próprios indivíduos, né? E a autoridade dessa linguagem é retroalimentada, é algo construído dinamicamente pelos indivíduos. Numa próxima palestra, eu quero abordar com vocês o impacto, né, dos algoritmos nesse contexto. Né? Até que ponto esses indivíduos, de fato, são autônomos, né, no processo de construção dessas regularidades de linguagem. E pensando também nesses ambientes que utilizam a folksonomia, é importante a gente considerar, né, algumas abordagens teórico-metodológicas que vão nos possibilitar observar esses ambientes, analisar, né, esses ambientes. Então, eu destaco sempre nas minhas pesquisas, né, no meu histórico de formação, eu destaco a importância das teorias de significação, né, que são teorias que estudam o processo de construção dos significados. Né? Porque se eu tenho num ambiente diversas pessoas compartilhando tags, eu tenho pessoas compartilhando significados. E como se dá essa construção de significados, essa construção, né, de consensos a partir da folksonomia? Estudar isso é importante a partir da perspectiva das teorias de significação. Elas nos auxiliam a compreender os ambientes que utilizam a folksonomia e também na descrição, né, das dinâmicas que vão envolver esses ambientes. Essas teorias da significação também vão nos auxiliar na análise, né, desses ambientes como cenários semióticos, ou seja, cenários que vão construir significações e influenciar significações, né, e são modelados e arbitrados por outros atores, né? Não só pelos próprios sujeitos informacionais, né? Mas também pelos atores que constroem essas plataformas digitais, que modelam essas plataformas digitais. E as teorias da significação, e aqui eu destaco a semiótica do Peirce, né? Do filósofo matemático norte-americano Charles Peirce. Especificamente é uma teoria da significação que vai nos auxiliar na identificação dos processos de produção, de compartilhamento, de significados e semioses, né, a partir das tags. Entendam semioses aí como um processo infinito, né, de construção de significados. Então, as tags, elas podem ser adotadas, observadas como semânticas emergentes, mas também a gente precisa do uso de teorias e métodos, né, que abordem essas tags como elementos inseridos em dinâmicas de significação. Né? Então, nesse sentido, eu reforço a minha concepção atual de folksonomia, em que a gente observa a manifestação e a imposição de discursos a partir das tags. E reforçando também essa dimensão discursiva que todo e qualquer sistema de organização do conhecimento possui. Mas a folksonomia, ela evidencia isso demais para a gente, né? Então, pensando agora as folksonomias como tipos de sistemas de organização do conhecimento, na nossa área, elas são consideradas como SOC, né? Um tipo de SOC com um baixo grau de explicitação, né? E formalização semântica. Ou seja, as tags, elas não possuem, né, as suas relações lógico-semânticas explicitadas, né? E elas também não são legíveis, né, por máquinas, embora atualmente algumas abordagens tentem incorporar elementos de ontologia e aumentar, né, o grau de formalização semântica dessa linguagem. Normalmente as tags elas possuem essa deficiência, né? E justamente por isso também algumas abordagens no nosso campo vão tentar unir, né, outros SOC à capacidade que a folksonomia tem de atualização da linguagem. Então,
a folksonomia, além dela possibilitar essa rápida atualização da linguagem, ela vai ser importante para a gente pensar metodologias de construção e avaliação, né, da linguagem contida em outros sistemas de organização do conhecimento. Nesse sentido, existem abordagens, tanto em âmbito nacional quanto internacional, né, no nosso campo, que aglutinam, né, a folksonomia com outros sistemas de organização do conhecimento. Né? A gente tem a junção da taxonomia, por exemplo, com a folksonomia, e a folksonomia, então, servindo como um elemento para atualizar, né, a taxonomia, a famosa taxofolk. Nós temos a ontofolk, né, a folksonomia servindo como um elemento para atualizar a ontologia, e assim a gente vai observando ganhos, né, mútuos nessa justaposição de instrumentos, nessa hibridização de instrumentos de representação da informação. E penso que a tendência do nosso campo é essa mesmo, né? Que a gente construa cada vez mais instrumentos híbridos voltados para a organização da informação e do conhecimento. As folksonomias também, gente, elas possibilitam a manifestação, a expressão da diversidade cultural, né, por meio das tags. Porque hoje qualquer pessoa que tenha acesso à internet consegue entrar no Twitter, no Facebook, no YouTube, conseguem compartilhar conteúdos, etiquetar conteúdos, conseguem assim manifestar, né, a sua cultura a partir de uma determinada tag. Né? Quando eu vejo o efeito massivo disso, né, de vários sujeitos fazendo isso, então eu tenho na folksonomia uma ferramenta de manifestação de uma diversidade cultural, e por isso ela se torna pertinente para a gente estudar, por exemplo, a garantia cultural. Né? Qual o papel da folksonomia como um elemento de garantia cultural dos termos candidatos a outros sistemas de organização do conhecimento? E eu gostaria também de destacar, né, dentro dos estudos que envolvem a folksonomia enquanto tipo de sistema de organização do conhecimento, 4 pontos de tensão que são citados, né, por Jane Smith, né, lá em 2008. Eu destaco esses 4 pontos de tensão porque eu acho que são importantes para a gente refletir a folksonomia hoje, né, comemorando aí esses 16 anos de estudos e pesquisas. O primeiro ponto de tensão, né, nos ambientes que utilizam a folksonomia se dá no fato da gente analisar a dualidade entre as dimensões pessoal e social. Ou seja, inicialmente, as pessoas que etiquetam, né, que indexam, que representam conteúdos, elas representam em benefício próprio? Ou elas são motivadas pelo desejo de compartilhar informação com o grupo, com a comunidade em si, né, com a rede em si? Ou são motivadas pelo desejo de obter reconhecimento ou outros fatores sociais? Né? Qual que é a dimensão da folksonomia nesse aspecto, como manifestação de representações pessoais ou coletivas? A gente tem pesquisas no Brasil hoje que estudam o papel das folksonomias no ativismo digital, né? E tem crescido e vai crescer ainda mais. Mas não podemos perder de vista esse ponto de tensão. Né? Ela tem uma dimensão pessoal, mas ela tem também uma dimensão coletiva. Como se dá isso? Um segundo ponto de tensão é a gente pensar a dimensão de idiosincrasias, né? Ou seja, os efeitos da linguagem natural, né, que ela produz, e a padronização a qual ela está sujeita. Né? Na minha dissertação, eu defendi que a folksonomia ela não possui uma padronização do tipo tradicional, como a gente, né, conhece, lida na área, de vocabulário controlado. Mas ela possui um tipo de padronização que é dado justamente pelas dinâmicas de rede. Ou seja, quanto mais uma tag é utilizada pela rede, né, por exemplo, mais eu observo a emergência de um tipo de padrão, percebe? Então, há na folksonomia uma certa padronização que é dada pela rede social, estrutura de rede social. Mas é uma padronização diferente da que a gente conhece, né, normalmente no campo. Então,
há essa dicotomia, né, entre os problemas da linguagem natural e a necessidade, né, de padronização. Nesse sentido, a gente se pergunta, né, as tags, elas devem ser únicas e sempre subjetivas? Ou elas devem ser padronizadas a fim de que sejam utilizadas na navegação e na recuperação da informação de uma forma mais otimizada, né? Um terceiro ponto de tensão nos ambientes que utilizam a folksonomia é essa dicotomia entre liberdade e controle, né? E acho que a professora Fernanda também vai abordar bastante na fala dela, né, de modo mais verticalizado. E nesse ponto de tensão, a gente pensa, né, os sistemas, eles devem preconizar um usuário, né, um sujeito informacional efetivamente livre, autônomo, ou eles devem, de certa forma, influenciá-lo através de sugestões de tags, né, através de sistemas de recomendação, que é uma tendência de pesquisas, né, sobre folksonomias. Cada vez é maior, né, o número de pesquisas que fazem essa aproximação, né, com algoritmos de recomendação nos ambientes que utilizam a folksonomia, a fim de tentar estabelecer um certo controle, né, na forma de representação dos conteúdos. Um último ponto de tensão, né, nesses ambientes é a dicotomia existente entre leigos e especialistas, né? E aí a gente se questiona a partir da colocação de Smith, né? Quão qualificada é a indexação realizada pelas pessoas, né? A professora Cida Moura, lá em 2009, ela falava da necessidade da gente pensar a literacia para etiquetagem, né? Essa cultura de educação para as mídias sociais, ela tem que envolver também a educação, a formação para esse potencial que todo ser humano tem, que é de sair classificando as coisas, né? Nós somos seres que classificam, né? A gente nasce classificando, aprendendo a classificar o mundo, né? É parte da nossa natureza. Mas no contexto da folksonomia, né, como uma classificação criada pelas pessoas no contexto digital, é necessário a gente pensar também um tipo de literacia, um tipo de formação, né, para a realização dessa prática classificatória, né? Então, a gente pensa também se essas tags, né, que são geradas por leigos, elas devem contar e até que ponto, né, elas contam tanto quanto as tags geradas por especialistas, né, em determinados ambientes. Como a gente vai conciliar essa ocorrência, né, de discordâncias entre o senso comum e o conhecimento especializado, né, que vai se manifestar também através das folksonomias. E isso dialoga muito com o debate atual, né, de pós-verdade, né? Como a gente vai equacionar essas questões nos ambientes que utilizam a folksonomia, né? Como a gente vai qualificar e validar essas tags, e aí eu digo a gente como profissionais da informação, né? Como profissionais que muitas vezes se veem desafiados a atualizar, seja um tesauro, seja uma ontologia, principalmente em áreas do conhecimento que são muito dinâmicas, né? Surgem novos conceitos o tempo todo e uma rapidez, né? Como a gente vai se ver desafiado a atualizar essas ferramentas na área de medicina, por exemplo, a partir do uso da folksonomia, né? E como selecionar essas tags, né? Qual é a validade, quais são os métodos que eu utilizo, quais são os pressupostos que eu utilizo para validar essas tags enquanto termos candidatos da minha ontologia ou da minha taxonomia. Então, esses 4 pontos de tensão nos levam a realmente refletir, né, sobre o papel da folksonomia enquanto um sistema de organização do conhecimento. A gente pode dizer que desde os testes de Cranfield, né, e aí estou concluindo, desde os testes de Cranfield, né, lá na década de 50 e de 60, a gente observa a área, né, fazendo experimentos, fazendo estudos, né, que comprovam os benefícios da linguagem natural, os malefícios dela, que comprovam os benefícios da linguagem controlada, os malefícios dela, e a gente vê a tentativa sempre de equacionar, né, as fraquezas de um
a partir dos pontos fortes do outro. E eu acho que a gente não tem como fugir disso hoje, né? Acho que a gente caminha, então, para a concepção de sistemas híbridos de organização do conhecimento. E a gente caminha cada vez mais também para entender a dimensão discursiva, né, desses sistemas. Tudo isso graças, né, à folksonomia, graças aí ao crescimento, à popularização das famosas hashtags, né? O que para muita gente, né, é algo corriqueiro, é normal. Eu vou no Twitter e crio uma tag, observo uma hashtag, isso é normal para mim. As pessoas, hoje, elas, por mais que muitas nunca tenham ouvido falar em folksonomia, elas utilizam, de certa forma, né? Elas utilizam, elas têm um determinado contato, uma determinada vivência com essa prática classificatória. Então, acho que uma tendência hoje é a gente popularizar ainda mais a discussão em relação à dimensão comunicativa e discursiva das folksonomias, e a gente também pensar sistemas híbridos voltados para a organização do conhecimento, né, que equacionem, então, pontos positivos de um, né, pontos negativos do outro, e possibilitem uma melhor representação e recuperação da informação. Então, eu finalizo aqui a minha fala. Agradeço pela oportunidade, né, de fazer essas reflexões aqui com vocês e passo a palavra para você, Karine. Obrigada, professora. Como discente, vejo assim, a importância, né, da folksonomia, assim, que é tão pertinente à nossa área. Eu mesma ainda não tinha visto assim, muitas coisas a respeito de folksonomia. Não tem assim, algo na grade que fale especificamente de folksonomia, né? Isso é até algo que eu gostaria que vocês falassem um pouco assim, mais para o final, né? E é um tema muito importante, assim, eu espero que todos estejam tirando proveito, vai ser enriquecedor, assim, para nós. E para enriquecer ainda mais esse debate, temos a professora Fernanda Santos. Ela é bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Ciência da Informação pela UFPE, doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, professora do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ e líder do grupo de pesquisa FolkCollab, colaboratório de pesquisas e práticas sobre folksonomia e sistemas híbridos de organização do conhecimento. Vice-coordenadora do Programa de Extensão Universitário CBGcom, das mídias sociais do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ, membro do Comitê de Machine Learning da Associação Internacional de Inteligência Artificial, membro da Comissão Editorial da revista Conhecimento e Ação, periódico científico eletrônico da UFRJ, do Departamento de Biblioteconomia. Faz parte dos grupos de pesquisa Leitura, Organização, Representação, Produção e Uso da Informação na Universidade Federal da Paraíba e do Laboratório de Organização e Gestão da Informação e do Conhecimento. Então, professora Fernanda, eu passo a palavra para você. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, Karina, agradeço pela fala, né? É um prazer estar aqui presente com vocês duas, pessoas especiais, Karina, extensionista do CBGcom, a Juliana de Assis, professora, né? Parceira no tripé universitário, como ela mesma mencionou anteriormente, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, é uma honra estar aqui nesse momento especial, né? Contando com uma parceira de pesquisa aí nos estudos sobre folksonomia, né, e parceira também nas práticas, né, enquanto docente, nas pesquisas, na extensão universitária. Então, é uma honra estar aqui nesse momento. Juliana foi uma palestrante aqui, uma brilhante, né, apresentação que antecedeu a minha fala, e eu venho aqui complementar alguns aspectos que a professora Juliana falou sobre a folksonomia, concordo plenamente com todos os pontos apresentados pela professora anteriormente, né? Em relação à folksonomia, é um momento especial também debatermos aqui o assunto, 16 anos, né, de pesquisa de folksonomia, e que suscita diversos debates e reflexões, e a cada
né, com o passar do tempo, surgem novas perspectivas, né, de estudos, de aplicações da folksonomia. Quanto mais o tempo passa, nós verificamos as implicações positivas dela no processo de representação e recuperação da informação, somado, né, às potencialidades também dos instrumentos de controle tecnológico, também conhecidos como sistemas de organização do conhecimento, né? Então, a folksonomia é o resultado, né, do processo de etiquetagem, atribuição livre de palavras-chave, etiquetas, implementada ou realizada por sujeitos informacionais, também conhecido como usuários, né, mediante o emprego de termos provenientes de linguagem natural. Então, nessa perspectiva, a folksonomia propriamente dita, ela dispensa o auxílio, né, de vocabulários controlados aí nesse processo de representação e recuperação da informação. E há, de fato, uma ausência de consenso terminológico, conceitual, sobre a folksonomia, né? Nós verificamos na literatura e há essa ausência desse consenso, tanto em âmbito nacional quanto internacional, né? Autores que mesmo, né, pautados no conceito de Thomas Vanderwall sobre folksonomia, né, que é o criador, né, cunhou o termo em 2004, mas que verificamos que, ora, os autores falam que a folksonomia, ela é uma classificação, ela é um resultado, ela é um fenômeno, né? E percebemos também na literatura que, em relação à contextualização desse conceito, a folksonomia, em relação a contexto, né, há diversos tipos de sistemas em que ela pode ser aplicada. Então, nesses conceitos apresentados pelos autores na literatura, também há uma diversidade de contextos de aplicação, justamente pelo fato dela estar, né, presente em ambientes colaborativos. Então, autores mencionam a web, ou um sistema compartilhado, ou um sistema colaborativo, as redes sociais, né, como ambientes ou contextos de aplicação da folksonomia. Em um estudo que eu realizei juntamente com o professor Renato Fernandes Corrêa, da Universidade Federal de Pernambuco, nós podemos fazer esse levantamento desses conceitos presentes na literatura nacional e internacional sobre o tema, na perspectiva de tentar identificar quais são essas ambiguidades, né, e quais são os problemas decorrentes dessas denominações, né, da folksonomia, que, ora, realmente, em algumas pesquisas, vemos como uma classificação, um fenômeno, né, um resultado de um processo, um produto, né, e nessa pesquisa nós, né, tentamos categorizar os conceitos, né, e a aplicação desses conceitos nas pesquisas de alguns autores, né. Então, em relação à folksonomia, alguns autores denominavam como método a etiquetagem, outros a classificação, outros a classificação social, né? O agente, ou seja, o sujeito, né, que realiza essa prática, ora na literatura é povo, usuários, sujeitos informacionais, né, indivíduos, né? Então, a ação, o registro de opiniões, ações de representação, outros etiquetagem mencionam, né? A categorização, outros a indexação propriamente dita, porque embora a indexação ela seja uma operação que seja vinculada, né, e esteja diretamente voltada a duas etapas predominantemente, né, consolidadas e realizadas pelo profissional da informação, a análise de assunto, a análise conceitual e a tradução, a folksonomia ela tem sido vista como uma prática de indexação colaborativa, né, ou seja, a representação do assunto, e não somente a representação do assunto, mas dos próprios documentos, né, os documentos propriamente ditos, por isso que a representação colaborativa da informação em ambientes digitais. Então, embora ela seja também denominada na literatura como indexação colaborativa, né, não está associada ao termo indexação no sentido pleno do conceito, né, relacionada a essas duas etapas aí, a análise conceitual, a tradução, uma prática que é realizada pelo profissional da informação, né. Então, nesse sentido, né, adotamos, né, nas nossas pesquisas, né, assim como a professora Juliana,
eu também adoto em minhas pesquisas e coaduno com a ideia de que a folksonomia ela é um resultado de um processo de etiquetagem realizado pelos usuários, mediante o emprego de termos provenientes de linguagem natural, certo? Dispensando o auxílio de vocabulários controlados em ambientes digitais colaborativos, visando o quê? A representação e a recuperação da informação, né? De diferentes tipos de objetos informacionais, como, por exemplo, textos, áudios, imagens, vídeos, né? Entre outros recursos informacionais. Então, a folksonomia ela surgiu nesse ambiente colaborativo, né? No âmbito da Web 2.0, e ela tem sido, né, essa ferramenta, né, em alguns momentos considerada pelos autores como ferramenta, porque é o meio pelo qual têm sido utilizadas essas práticas, né, de representação colaborativa da informação. Em ambientes digitais, ela é considerada, né, e aplicada em contextos de informação musical, né, por exemplo, a Last.fm, o Instagram, né, também é um ambiente de aplicação, uma rede social digital, que tem sido aplicada nesse sentido, a folksonomia, o Pixabay também, para imagens e imagens em movimento, né? E aí temos também, assim, alguns tipos de folksonomia, né, expressos na literatura, né, identificados também por alguns autores, né? E quais são esses tipos? Esses tipos, eles se diferenciam pela permissão adotada no processo de atribuição de etiquetas, né? Etiquetagem restrita, por exemplo, né, folksonomia restrita, quando apenas o usuário autor do documento ele atribui uma etiqueta, né, uma tag ou hashtags, um conjunto de etiquetas para representar seus objetos informacionais, né? O autor Peters ele fala justamente nessa perspectiva que a folksonomia restrita é somente o autor do documento em que atribui palavras-chave ou etiquetas para representar o seu recurso informacional. Na etiquetagem colaborativa, também conhecida como etiquetagem geral ou folksonomia aberta, né? Também é denominada para aquelas práticas de representação colaborativa da informação que são realizadas, além do autor do documento, aqueles grupos de usuários ou grupo de usuários que estão ali naqueles ambientes informacionais ou em um dado ambiente informacional que realiza essa prática também de atribuição de etiquetas, de palavras-chave, né? Então, a folksonomia há essa amplitude, né, vamos dizer, aplicações, a esse universo de aplicações que se diferenciam de acordo com o tipo de permissão adotado no processo de atribuição de etiquetas. Então, como a professora Juliana falou anteriormente, em muitos ambientes utiliza-se a folksonomia, os usuários ou sujeitos informacionais estão aí atribuindo etiquetas, estão, né, utilizando a folksonomia, mas desconhecem pelo próprio conceito ou desconhecem por não ter familiaridade com o assunto em em seu dia a dia, em seu cotidiano, né? E, além disso, os próprios sistemas, em suas políticas de informação, não deixam expressos que tipos de práticas podem ser realizadas, né? Às vezes, muitas vezes, nesses ambientes. Então, a folksonomia, ela possui, né, traz implicações positivas e negativas no processo de recuperação da informação, assim como a linguagem ou os sistemas de organização do conhecimento, né, relacionados aos instrumentos de controle tecnológico propriamente dito, que tem suas vantagens e desvantagens, mas no âmbito da folksonomia as pessoas compartilham entre si não apenas objetos digitais, mas também seus pensamentos, suas reflexões, suas críticas, suas formas também de representar esses objetos informacionais, né? Então, a representação colaborativa a partir da folksonomia é permitido através da representação de vários objetos informacionais, áudio, texto, imagem, vídeo, e além da participação do usuário humano, né, nós temos a presença também e a participação de usuários robôs, né, nessas práticas de etiquetagem de recursos em ambientes digitais. Então, nessa perspectiva, além do humano, temos o computador, né, e algoritmos, por exemplo, trabalhando nesse processo aí também de atribuição de etiquetas
né, e em sistemas colaborativos, né, não só de atribuição de etiquetas, mas também de moderação, né, de exclusão ou inclusão de termos nesse sentido. Então, a folksonomia ela traz um universo de perspectivas de estudos a serem explorados no âmbito da biblioteconomia e ciência da informação, né? Então, vários autores já estão trabalhando o tema na literatura nacional, né? E, sobretudo, na literatura internacional, no campo de indexação, por exemplo, de textos, né? A predominância de autores na literatura internacional, a indexação de imagens também, dentre os estudos que eu já realizei, 88% da literatura é internacional no campo da indexação de imagens, da contribuição da folksonomia, e percebe-se que no Brasil precisa ser explorado, né, em estudos e investigações. No ano de 2014, eu realizei uma análise para fazer a minha dissertação, que teve como objetivo, né, aplicar modelos colaborativos de indexação, analisar e verificar a capacidade de aplicação desses modelos colaborativos de indexação na BRAPSE, a base de dados referencial de artigos de periódicos em ciência da informação. Antes de fazer, né, de analisar essa aplicabilidade, eu analisei a literatura sobre o tema, né? O que os autores estão falando, né? Em que perspectiva eles estão trabalhando o tema folksonomia, né? Existem modelos colaborativos, modelos, né, aplicados ou sugeridos na literatura, né? Então, eu fiz uma leitura integral das produções científicas sobre o tema, e no intuito de evidenciar os seus objetivos e as suas reflexões. E aí, não delimitei intervalo de tempo nas buscas, e com isso eu recuperei produções científicas do período de 2007 a 2014. Não delimitei o período de publicação desses trabalhos, possibilitando que as produções científicas fossem recuperadas em sua totalidade, né? E aí fiz uma busca nos campos assunto, título e palavras-chave, com os termos folksonomia, indexação colaborativa, indexação social, classificação popular, etiquetagem colaborativa, ou as suas sucessivas, né, variações terminológicas, como na própria literatura apresenta. Então, identifiquei nessa pesquisa, né, que foram, em relação aos estudos de folksonomia, existem 7 principais abordagens ou perspectivas também de estudos consideradas nas pesquisas dos autores em suas produções científicas publicadas sobre o tema, né? Autores que evidenciam, que tentam analisar e ou descrever as estratégias de indexação utilizadas pelos usuários na etiquetagem de recursos em sites colaborativos, ou seja, que tipo de estratégia, né, com que finalidade as pessoas estão atribuindo etiquetas em sistemas colaborativos, né? Quais são as estratégias, né? A característica das etiquetas, como ele faz para representar os seus recursos, ou como eles fazem, né? Então, autores como Rodrigues e Moreira, Pereira e Cruz, Souza, Alves Moreira, são autores que trabalham diretamente com essas perspectivas de estudos e que tentam evidenciar as estratégias de indexação utilizadas pelos usuários. Já no campo de outra abordagem relacionada aos assuntos, né, vinculados à folksonomia, temos também, na literatura, vemos também, diante desse estudo, né, realizado, a folksonomia na perspectiva semiótica e ou enquanto manifestação de linguagens criadas e compartilhadas pelos usuários, justamente na perspectiva, como a professora Juliana falou anteriormente, né, tentar vincular e tentar fazer a interface, né, relacionar a folksonomia justamente com os estudos, tentar fazer o diálogo da folksonomia com os estudos semióticos nas perspectivas, por exemplo, de Charles Sanders Peirce, né? A partir de estudos que tentam evidenciar aí a relação da teoria da significação, por exemplo,
Então, são estudos como, por exemplo, Maria Aparecida Moura, autores, própria Juliana de Assis, Guedes, Assis e Moura, né? Juliana de Assis e Aparecida Moura novamente aparecem nessas perspectivas de estudo sobre a folksonomia na perspectiva semiótica e ou enquanto manifestação de linguagens, né? Verifiquei também que na literatura existem estudos que trabalham especificamente a folksonomia sob a ótica dos processos de organização e recuperação da informação na web, né? Tentando vincular em que medida as práticas de etiquetagem estão relacionadas aos processos de organização e recuperação da informação na web, tentando fazer interface com as teorias e metodologias no campo da área da ciência da informação. Então, Catarina e Batista, Brent, Carvalho, Lucas e Gonçalves, por exemplo, são autores, Vieira e Garrido, Santana, Vignoli, Almeida e Cervantes também, Catarino, são autores que trabalham com o tema a folksonomia sob a ótica do processo de organização e recuperação da informação, certo? Na web. Em relação a que motivações, né? A professora Juliana falou anteriormente sobre as motivações, né? Interessante saber que motivações os usuários têm ao representar ou ao realizarem a etiquetagem desses recursos, né? Então, esses sujeitos, eles estão realizando a etiquetagem, mas o que motiva, né? Quais são os principais pontos os principais fatores motivadores, né? Nesse processo de etiquetagem? Então, autores como Galdo, Vieira, Rodrigues, Santos, né, em minhas pesquisas, tenho trabalhado também sobre esses fatores motivadores, tentando identificar que elementos são relacionados como motivações para que esses usuários possam realizar essas práticas, até para saber que tipo de regras ou que tipo de colaborações podem ser realizadas em um sistema colaborativo que venha utilizar, né, uma hibridização de sistemas de organização do conhecimento, como, por exemplo, a folksonomia e uma ontologia, ou a folksonomia e uma taxonomia, né? Outra perspectiva de estudo explorada, né, dentre essas abordagens identificadas, é a folksonomia como elemento potencializador da memória coletiva. Então, apenas Aquino trabalhou esse tema na literatura de folksonomia. Outra abordagem são a folksonomia, né? Os estudos que evidenciam a importância da folksonomia como ferramenta auxiliar aos sistemas de organização do conhecimento. Essas abordagens de estudos são mais recentes, em que apontam a contribuição, né? Recentes no quesito, né? De 10 anos para cá, né? Então, nessa perspectiva, desde 2009, né? 2010, iniciaram os estudos aí que evidenciam a importância da folksonomia como ferramenta auxiliar os sistemas de organização do conhecimento, ou seja, um elemento potencializador aí para a construção e atualização de sistemas de organização do conhecimento, né? Então, Maria Aparecida Moura, né? Juliana de Assis, as minhas pesquisas também, né? Conjuntamente com o professor Renato Fernandes Corrêa, dentre os anos 2015, 2016 e 2018, nós trabalhamos aí pesquisas vinculadas a essa perspectiva de estudo, né? E, por fim, temos também, verificamos também na literatura propostas de metodologias que visam a hibridização, ou seja, a coexistência da folksonomia com os sistemas de organização do conhecimento. Ou seja, a folksonomia com ontologias, folksonomia com taxonomia, folksonomia com ontologia e taxonomia, né, ao mesmo tempo. Então, verificamos propostas de metodologias e modelos que visam essa hibridização, essa coexistência entre esses dois tipos de sistemas de organização do conhecimento, né? Na literatura temos Santarém II, por exemplo, né? Vidotti, Marcel Ferrante Silva. As minhas pesquisas também têm trabalhado nessa perspectiva, inclusive a pesquisa do doutorado, né?
Então, nesse sentido, verificamos 7 abordagens principais de estudos que trabalham sobre o tema, né, que versam sobre a fluxonomia em diferentes perspectivas, né, de estudos, e que vemos aí um universo de aplicações e possibilidades aí de investigações com base nesses autores já existentes na literatura, tanto internacional quanto internacional. Em geral, em linhas gerais, percebe-se que a literatura, dentre esses 16 anos, ela cresce significativamente de 2007 a 2010 e depois decresce até 2014, tendo um considerável aumento aí nas produções científicas sobre fluxonomia de 2015 até o momento atual. Houve esse considerável aumento aí de produções científicas sobre o tema, evidenciando, sobretudo, a aplicação dela em sistemas de recuperação da informação de maneira geral, sejam eles contextos de redes sociais, científicos, né, e a perspectiva aí da implementação de modelos colaborativos de indexação. Então, em minhas pesquisas, trabalho bastante com o termo modelos colaborativos de indexação, né? E o que são modelos colaborativos de indexação? Um artigo publicado em 2018 sobre o tema, e nesse artigo nós trabalhamos a perspectiva de que os modelos colaborativos de indexação, eles delineiam atividades, são modelos que delineiam atividades de indexação ou de representação, né, em linhas gerais de representação, podendo ser específico para atividade de representação temática, em especial indexação, a serem executados pelos usuários em sistemas colaborativos, né? Esses modelos, eles servem como referência para o planejamento e desenvolvimento de sistemas colaborativos. Eles podem ser adaptados e aperfeiçoados em diversos contextos. Nessa perspectiva, as tarefas realizadas pelos usuários, elas podem ser realizadas em diferentes cardinalidades, de um para um, ou seja, eu posso indexar o meu próprio recurso, de um para muitos, eu posso indexar o recurso de muitas pessoas, os recursos ou objetos informacionais, por exemplo, imagens, áudios, ou textos, ou vídeos, de muitos para um, ou muitas pessoas podem indexar o meu recurso informacional, ou representar esse meu recurso informacional, e muitos para muitos, ou seja, em um ambiente em que haja uma fluxonomia aberta, que muitos possam indexar o recurso de muitas outras pessoas, né? Ou seja, um ambiente mais aberto. Então, esses modelos colaborativos, né, assim como eu denomino, eles existem vários sinônimos na literatura, assim como o próprio termo de fluxonomia, né? Existem vários sinônimos de modelos colaborativos de indexação, modelos de colaboração, modelos de marcação, modelos de etiquetagem colaborativa, projetos de sistemas de etiquetagem, modelo de criação de tags. Então, a ideia é que esses modelos eles sirvam como referência para o planejamento e desenvolvimento de sistemas, né? E que eles possam ou não utilizar sistemas de organização do conhecimento, né? Aqueles que possuem que são instrumentos de controle tecnológico, em especial, no processo aí de auxílio nas práticas de etiquetagem colaborativa que utiliza, né, a fluxonomia. Então, eles podem utilizar ou não, né? Isso vai de acordo com o quê? Com o sistema, com a característica do sistema, o perfil dos usuários, certo? Com as ferramentas disponibilizadas pelo sistema, né? Com a possibilidade de aplicação de ferramentas da inteligência artificial dentro desse sistema e também da característica e do perfil dos usuários que estão ali inseridos. Então, tudo isso vai depender desse contexto de aplicação, né? Então, os modelos colaborativos, eles estão agregados ao uso de sistemas colaborativos. Eles podem ser voltados a um tipo específico de trabalho em grupo e, no caso aqui, na prática de representação, em especial aqui, no caso, a indexação, certo? Esses modelos colaborativos, eu vou trabalhar ele de maneira mais verticalizada lá em uma live aqui, posteriormente, em outro momento, né, em que falarei sobre os modelos colaborativos, os aspectos conceituais e os elementos constituintes desses modelos. Então, verificamos a existência de vários modelos aí colaborativos de indexação, em que esses modelos apresentam perfis de usuários, características das tags,
tipos de objetos informacionais, quais são as estratégias de busca e recuperação utilizadas pelos usuários, que tipo de hashtags ou que tipo de etiquetas são vinculadas ou podem ser vinculadas a esses recursos, né? Etiquetas modelo sacola, né? Etiquetas modelo conjunto, ou seja, as etiquetas já previamente já cadastradas por usuários, elas podem incorporar ou podem servir como base para outras práticas de indexação, de representação, ou pode haver duplicidade de hashtags dentro do sistema, ou não pode, né? Entre outros tipos, né, é importante delinear o tipo de representação adotado nesse modelo, somente representação de assunto ou representação descritiva, ou seja, representação do recurso propriamente dito, né? Ou as duas atividades ao mesmo tempo, né, nesse mesmo ambiente. E aí também o suporte para etiquetagem, por exemplo, etiquetagem cega, eu vou etiquetar o meu recurso e o recurso de outra pessoa sem que eu saiba quais foram as outras etiquetas previamente já cadastradas pelo usuário autor do recurso, ou eu posso visualizar para saber quais são essas etiquetas, né? Ou seja, um modelo visível de etiquetas. Então, existem vários tipos de aplicações da folksonomia, que é importante nós estudarmos enquanto profissionais da informação, é importante nos familiarizarmos com o assunto, né, com as aplicações, justamente nessa perspectiva de identificar as potencialidades, né, da aplicação da folksonomia em diversos contextos e como eu posso implementar, né, em um sistema de recuperação da informação, por exemplo, né? Utilizando justamente esse aspecto aí da colaboração dos usuários, mas também um auxílio aí, por exemplo, de um sistema de organização do conhecimento como uma ontologia e uma taxonomia, né? Então, um modelo de colaboração, ele reflete a arquitetura de um sistema e isso vai influenciar nos incentivos ou motivações dos usuários, que conduzem a eles a utilizarem ou a realizarem as práticas de indexação. E a qualidade das hashtags também será, né, vamos dizer, dependerá desse tipo de modelo. Então, em linhas gerais, né, finalizando aqui a minha perspectiva, né, em relação às reflexões, as propostas de modelos colaborativos são de tarefas executadas pelos usuários, por exemplo, podem ser livres e moderados, que depende desses contextos, e ao criar um ou mais sistemas de organização do conhecimento, é importante, né, seja com base na folksonomia, né, ou a criação ou a atualização desse sistema de organização do conhecimento, é importante considerar aspectos também, né, da norma, né, a ISO 25964. A riqueza de possibilidade de estudos de folksonomia para o desenvolvimento de pesquisas científicas é grande, né? Nós verificamos a potencialidade dela nesse sentido. Com isso, temos pesquisas, né? Projetos de pesquisa no âmbito institucional relacionados ao assunto, em especial, no meu contexto, os repositórios institucionais, como foco do projeto em que eu oriento aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a utilização da folksonomia a partir da criação, a proposta de um modelo colaborativo que venha integrar tanto as potencialidades da folksonomia quanto dos sistemas de organização do conhecimento. Então, a importância, nós verificamos a importância sempre de levar em consideração os metadados gerados pelo usuário por meio da folksonomia, para a construção e atualização desses sistemas de organização do conhecimento, né? Na tese, trabalhei com indexação de imagens, verifiquei a potencialidade das folksonomias para a indexação das imagens, né? Que elas são recursos altamente subjetivos e que precisam, né, da perspectiva dos usuários nessas práticas de representação da informação. O profissional, por si só, nem sempre ele consegue reconhecer os elementos concretos e abstratos presentes em um recurso imagético, por exemplo. E os sujeitos informacionais, diante de da variedade de especialidades e de suas perspectivas, podem contribuir nesse processo de representação da informação.
E com isso, finalizo dando a excelente notícia que em breve teremos aí um grupo de pesquisa, Folcolab, o Laboratório de Pesquisa e Práticas sobre Folclonomias e Sistemas Híbridos de Organização do Conhecimento, em que eu faço parte, né, juntamente com Juliana, a colega parceira na liderança, né, líder e Juliana vice-líder desse grupo de pesquisa, que vem aí, né, a ser o primeiro grupo de pesquisa dedicado à folclonomia do Brasil, e espero que em breve nós temos aí algumas, vamos dizer, algumas participações de membros do grupo de pesquisa nessas discussões e em breve em eventos específicos relacionados à área. Eu costumo dizer que o trabalho começa aqui, né? E esse debate foi bastante, tem sido, né? Esse debate é bastante interessante para refletirmos acerca da folclonomia, do universo de aplicação. Então, agradeço desde já a participação e estar aqui presente com pessoas especiais. Obrigada, professora. Então, acho que agora a gente pode ir abrindo as fases de debate. Né? Professora Juliana, agora, começar com as perguntas. Obrigada, Karina. Parabéns à professora Fernanda pela exposição e também pela sua trajetória de relevantes pesquisas, né, sobre o assunto no Brasil. Eu vou começar esse debate, então, de uma forma bem suave na nave, né? Fernanda, eu queria saber como foi o seu primeiro contato com esse assunto, né? Como se deu esse seu primeiro contato com o termo folclonomia? Professora Juliana, agradeço a pergunta. É bastante importante essa pergunta porque nos faz relembrar, né, o início, a fase inicial aí do universo da pesquisa e nos faz relembrar vários momentos que passamos, né, de investigações. E assim, o primeiro contato com o termo, né, com a folclonomia, foi em 2011. No âmbito da graduação, minha graduação foi de 2010 a 2013. Em 2011, eu tive o primeiro contato com o termo em uma disciplina, na disciplina de indexação. E nessa disciplina, a professora Mônica, inclusive, ela falou sobre, de maneira geral, em linhas gerais, os sistemas de organização do conhecimento, em especial a folclonomia. Eu fiquei, né, motivada a conhecer um pouco mais. E aí que eu soube que tinha um projeto de pesquisa na UFRN, especificamente voltado para a folclonomia e representação colaborativa da informação, com a professora Eliane Ferreira da Silva, doutora em linguística e também atuante na área de ciência da informação, que atualmente professora também lá da UFRN. Ela fez esse convite e eu participei do processo seletivo e consegui né, ser bolsista, inicialmente voluntária e posteriormente bolsista do projeto de pesquisa sobre o tema. E aí eu tive o contato maior sobre as perspectivas de estudos, né, sobre as aplicações da folclonomia, e que aí eu me deparei com aquele questionamento: a folclonomia está presente também nos repositórios digitais, né? Há uma folclonomia apenas aberta, uma folclonomia em que essa etiquetagem ela é colaborativa de muitos para muitos, ou há uma potencialidade da folclonomia restrita também, e um uso dessa folclonomia restrita em sistemas de recuperação da informação, né? Que é aí que eu tive o universo, verifiquei, né, a existência de outros tipos, né, de folclonomia. Então, foi em 2011, respondendo a sua pergunta, e a partir de então eu me apaixonei pela temática. É interessante como tudo começa na iniciação científica, né? Verdade. É um universo de investigações que eu sempre costumo dizer aos alunos, né? Eu costumo dizer, é um caminho de descobertas. E aí você vai se apaixonar cada vez mais pelo tema que você tem interesse. Geralmente você entra, não sabe, né? O universo de possibilidades de estudos aí a serem feitos. Então, professora Fernanda, você pode perguntar também agora, iniciar suas questões para a professora Juliana. Obrigada, Karina.
Professora Juliana, tem uma pergunta assim que me faz, né, querer saber como você usa, né, como você tem considerado o termo folksonomia diante dessa diversidade, né, falta de consenso conceitual e terminológico sobre o tema, como você tem empregado, né, utilizado, considerado o termo folksonomia em suas pesquisas? Eu penso que o termo ele herda, né, essa falta de consenso a partir do seu significado etimológico, né? Assim, se a gente for analisar folksonomia, tem ali na origem do termo a palavra taxonomy, né? Que é classificação. E classificação na nossa área é por si só uma palavra extremamente polissêmica, né? Só na biblioteconomia e na ciência da informação a gente entende classificação como um processo, né? Que é essa ação de você organizar elementos de acordo com as suas semelhanças e diferenças, né? A gente tem o significado de classificação como um produto, né? Resultante desse processo. A gente tem classificação como uma área do conhecimento que estuda, né, processos e produtos de classificação. Então, percebam como é polissêmico, efetivamente, a palavra, né, classificação. É algo extremamente polissêmico. Então, eu penso que a folksonomia herda, né, essa polissemia. Né? Então, muitas vezes a gente vai ver na literatura a folksonomia com essa variedade de definições. Né? É processo, é produto. Eu, nos meus estudos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, sempre entendíamos como um resultado, né, um produto, efetivamente, das ações de representação da informação feita pelos sujeitos no contexto da web, né? Um produto dessa prática de se atribuir palavras-chave para um determinado conteúdo digital. Né? Então, sempre abordei dessa maneira. Na pesquisa atual, a pesquisa que eu coordeno de iniciação científica, eu trago essa discussão da relação entre a folksonomia e a pós-verdade, né? A influência das inteligências artificiais no próprio processo de construção da folksonomia, né? Porque hoje não só pessoas indexam, né? Mas robôs também indexam. Então, como a gente vai avaliar, né, a validade, a qualidade dessas tags nesse contexto de pós-verdade? Quais são os fatores, né, que intervêm na folksonomia em si, considerando o contexto da pós-verdade? Então, hoje eu tenho abordado a folksonomia como, além de um resultado das práticas de indexação social, como também uma forma de manifestação de discursos. Né? E esses discursos podem ser orquestrados, podem ser manipulados, né, por inteligências artificiais. E nós, enquanto profissionais da informação, precisamos estar atentos, né, a esses fatores, para a gente poder melhor compreender o papel da folksonomia enquanto um sistema de organização do conhecimento, né, e o tipo de garantia que ela estabelece para a linguagem classificatória como um todo. Sua vez agora, professora Juliana. A minha próxima pergunta eu gostaria de saber de você, Fernanda, quais pontos positivos e negativos você observa no uso da folksonomia para a representação dos documentos imagéticos. Né? A gente vê muito, por exemplo, no Flickr, né, o uso de tags para representação das imagens, e você, nessa sua experiência de pesquisa, o que você pode dizer em relação a isso, né, os pontos positivos e negativos? É interessante a pergunta, Juliana, porque assim, as imagens elas são recursos altamente polissêmicos, né? Trazem consigo interpretações plurais. Nessa perspectiva, é importante que várias pessoas, vários sujeitos informacionais possam interpretar, né, auxiliar no processo de identificação e seleção de conceitos e de termos que representem, de fato, aquele objeto, né, imagético, e que, por exemplo, Joly fala
que precisa-se de metodologias adequadas. Entretanto, para essa análise desse tipo de recurso informacional, é importante nós pautarmos na garantia do usuário e nas suas necessidades de informação, né? E que, tradicionalmente, as práticas de representação de imagens, por exemplo, e recuperação de imagens, têm se baseado principalmente em indexadores humanos, né? E indexadores profissionais, pessoas, né? Profissionais da informação que estão ali imbuídos de metodologias específicas, né, para a realização dessas práticas, para a identificação e seleção de elementos concretos e abstratos presentes na imagem. Entretanto, né, verificamos a dificuldade de mapear o modelo mental, tanto de um usuário sobre a imagem, como o modelo mental do profissional indexador, né? Às vezes o profissional indexador ele está ali fazendo a representação, por exemplo, de uma imagem que não necessariamente o termo ou o conceito, né, extraído ali daquele objeto, daquele recurso imagético, está diretamente associado à perspectiva do usuário que está ali recuperando a informação, além da dificuldade de combinar esses descritores, né? Que os usuários digitam para representar, recuperar as informações e aqueles que estão ali sendo utilizados pelos usuários. Então, nessa perspectiva, no doutorado, eu trabalhei com indexação de imagens, em especial xilogravuras, né? Utilizando as potencialidades, o arcabouço teórico-metodológico da semântica discursiva, enquanto uma metodologia que pode ser utilizada, né, que eu constatei a sua aplicabilidade para a indexação de imagens, que até então a semântica discursiva estava sendo aplicada a textos, né, então mesmo sabendo que há uma metodologia de indexação, né, de textos não podem ser replicadas para imagens, mas a semântica discursiva ela tem elementos de figurativização e tematização que, né, estão diretamente associados a elementos concretos e abstratos presentes em um recurso, né, independente de texto, imagens, áudios, vídeos, etc. Então, nessa perspectiva, na tese eu trabalhei o aporte teórico-metodológico da semântica discursiva e as potencialidades da folksonomia, e aí identifiquei que as imagens, né, em especial as xilogravuras, né, diretamente vinculada à tradição e à cultura nordestina, né, trazendo elementos da cultura, trazem por si só, né, a necessidade da garantia do usuário e a garantia cultural nessa perspectiva. Essas imagens elas não podem ser interpretadas ou compreendidas de forma isolada pelo profissional da informação, porque ele não sabe, ele não reconhece alguns elementos culturais, alguns elementos presentes em uma determinada cultura ou uma determinada história, né, contada por um artista ou poeta ou xilógrafo, né, na perspectiva da representação de imagens. E aí, nesse sentido, para propor meu modelo colaborativo e minha metodologia de indexação de xilogravuras, eu também fiz análise da produção científica nacional e internacional, especificamente sobre indexação e representação de imagens, né? Representação tanto descritiva quanto temática e a indexação propriamente dita, né? E nesses estudos que eu realizei para propor a metodologia, eu identifiquei, né, que dentre as implicações positivas e negativas que tradicionalmente vemos na literatura, né, em relação às possibilidades de aplicação da folksonomia para a construção, criação de outros sistemas de organização do conhecimento, a possibilidade de encontrar conteúdos semelhantes, mas, né, a folksonomia no contexto da indexação de imagens contribui para a identificação, a exaustividade e a especificidade na indexação de imagens. E justamente porque os usuários eles têm diferentes níveis de especialização e os recursos imagéticos eles são altamente, né, polissêmicos, eles trazem consigo, né, um caráter de alta subjetividade. Então, isso. E os usuários com diferentes níveis de especialização, por exemplo, no caso das xilogravuras,
Percebemos que colecionadores de arte, artistas, pesquisadores, usuários de disciplinas específicas voltadas para a arte são interessados em atribuir, por exemplo, etiquetas nesse processo de representação colaborativa de recursos imagéticos, em especial xilogravuras. E aí isso contribui para a garantia de uso, né, a garantia cultural, a rapidez e a manipulação de uma quantidade significativa de recursos, né, e a indexação exaustiva dessas imagens. Esses são elementos, assim, as potencialidades, né? Em relação às implicações negativas, percebemos dentre, né, as tradicionais, as inexistências de relações paradigmáticas entre as etiquetas, por exemplo, hiponímia e hiperonímia, né? Então, aí já existe na literatura estudos de aplicação de medidas de similaridade para detecção de sinonímia e construção automática de hierarquias e tags, né? Para tentar minimizar esse processo aí com algoritmos heurísticos, né? Machine learning. No caso da conflação também de offness e aboutness, percebemos em algumas hashtags, algumas etiquetas, a diferença, a hibridização e, às vezes, a falta de identificação de elementos concretos e abstratos, e, ao mesmo tempo, o usuário ele não sabe diferenciar esses elementos, né? Elementos concretos e abstratos estão ali todos juntos nas hashtags. Então, é importante que, por isso, a importância desses modelos, né? Que você delineie as atividades que são realizadas pelos usuários, mas tentem também orientar que tipo de etiquetas, que tipo de termo, de hashtags podem ser atribuídas por eles nesse processo. Então, em linhas gerais, além daquelas outras implicações positivas e negativas das tradicionais, são essas mesmo que são evidenciadas aí nos estudos de indexação de imagens, em especial na minha tese. Perfeito. Muito interessante, professora. Assim, os aspectos positivos realmente são assim, excepcionais, né? Com certeza tem muito mais pontos positivos do que negativos. Passo a bola para você, professora Fernanda. Próxima pergunta. Professora Juliana, nós sabemos que a folksonomia ela pode contribuir, né, para a construção e atualização de sistemas de organização do conhecimento. Falamos aqui um pouco, né, para o pessoal que está nos assistindo. Eu gostaria que você falasse um pouco mais como a folksonomia ela pode contribuir para a construção e atualização, né, desses sistemas de organização do conhecimento, como, por exemplo, ontologias, né, taxonomias, tesauro, nessa perspectiva. É curioso que a gente fala da folksonomia como um tipo de sistema de organização do conhecimento que pode ser acoplado a outros sistemas de organização do conhecimento ditos formais, né, com semânticas explícitas, né, com relações semânticas explícitas na sua estrutura. Nesse sentido, na minha tese, que foi defendida em 2015, sob orientação da professora Cida Moura, na época a gente abordou a folksonomia como uma instância de identificação de consensos num determinado campo científico. Então, por exemplo, na área de medicina, né, em que a evolução dos conceitos se dá de uma forma extremamente dinâmica, né, e em outras áreas, né, caracterizadas por esse dinamismo, nessa necessidade de rápida atualização da linguagem, é importante que os sistemas de organização do conhecimento tradicionais consigam acompanhar, né, esse movimento de atualização, esse movimento de surgimento e consolidação dos novos conceitos. Então, as folksonomias que ocorrem principalmente em comunidades científicas, né? Por exemplo, espaços sociais semânticos de uso científico, como o ResearchGate, o Academia.edu, né? Que foram os que eu estudei no doutorado, eles podem ser tidos como instâncias de identificação de consenso a partir da análise e da extração das tags, né, neles compartilhadas e todas as semânticas que emergem, né, neles. Então, esses ambientes eles podem ser analisados como espaços propícios para a gente identificar consensos.
identificar, né, novidades, termos candidatos. E assim a gente pode, a partir da folksonomia, compor metodologias que vão tanto auxiliar na elaboração de um outro sistema de organização do conhecimento do zero, né, seja uma ontologia, seja um tesauro, seja uma taxonomia, até mesmo a atualização de ferramentas já existentes, né? Então, eu penso que a folksonomia ela contribui para se pensar os métodos de atualização da linguagem em determinados domínios do conhecimento. É claro que existem domínios em que essa atualização, esse nascimento, né, de novos termos, não se dá de forma tão rápida ou de forma tão dinâmica, né? Mas para aqueles domínios que demandam essa rapidez, essa agilidade, né, sobretudo domínios interdisciplinares, a gente pode e deve pensar na folksonomia como uma fonte, né, de consensos, de identificação de consensos. Sim. E também observar o papel da folksonomia como um elemento que traz novas garantias, né, para a construção dos sistemas de organização do conhecimento. As garantias pautam a definição dos termos, pautam a forma como a gente vai extrair esses termos. Então, a folksonomia ela constitui uma fonte, né, de garantia de uso, né, e, de um modo mais amplo, de garantia cultural, né? Cultural. Justamente por ela refletir aí o discurso, a linguagem de diversos atores, né? Então, é importante a gente pensar esse papel da folksonomia como um elemento a ser considerado nas metodologias. A nossa área, ela precisa considerar a importância da gente construir ferramentas de Big Data para extração terminológica. Né? A gente precisa otimizar, ter melhores ferramentas para identificação e extração dos termos. Então, acho que isso é um caminho inescapável para a gente. Ok, pode dar continuidade. A minha questão é como aprimorar o uso da linguagem natural nos ambientes colaborativos digitais sem desconfigurar essa livre etiquetagem, né, que está por trás, que caracteriza o próprio conceito de folksonomia, né? E aí a gente entra num ponto de tensão, né, que eu citei durante a minha fala, né? É livre ou é controlado? Como a gente pode trabalhar essa questão sem desconfigurar o próprio conceito de folksonomia? É importante essa sua pergunta, Juliana. E, assim, é interessante a gente refletir que essa desconfiguração, né, da folksonomia descaracteriza o próprio conceito e, ao mesmo tempo, as práticas realizadas dentro do ambiente, os processos e os resultados desse processo, né, nesse ambiente. Então, nesse sentido, para não descaracterizar, aí eu sou completamente de acordo de introduzir aspectos relativos a tagging literacy, né, também, competência, atribuir a capacidade de educar os usuários nessa perspectiva de atribuição de etiquetas, delinear, tentar mostrar quais são os perfis, né, os tipos de representação utilizados no sistema, tentar educar os usuários nessa perspectiva, tanto no processo de atribuição ou seleção para a produção significativa de metadados semânticos. Então, sem desconsiderar, sem descaracterizar o conceito de folksonomia que traz consigo, né, essa perspectiva de atribuição livre, sem o auxílio de instrumentos de controle terminológico, seria verificação de ortografia ou sugestões de tags com base nas etiquetas já cadastradas por outros usuários, que também é folksonomia, né? Cadastradas por outros usuários sem o auxílio de instrumentos de controle terminológico, e que esse usuário ele possa, a partir de um sistema de recomendação ou de um recurso autocomplete, ele tenha ali as sugestões de termos também já atribuídos em ordem a partir da linguagem natural, e que ele possa atribuir seus termos de maneira livre também, né? Então, sem a perspectiva de Santarém II, a folksonomia assistida, ela, além de tentar traduzir, né, tentar contribuir para essa produção significativa de metadados semânticos
com esses recursos, né, de verificação de ortografia, sugestão de tags com base nas etiquetas previamente cadastradas por outros usuários, ele inclui a perspectiva do uso de sistemas de organização do conhecimento, como, por exemplo, ontologia, tesauro, taxonomia, né? Então, nesse sentido, é importante a gente verificar se realmente o sistema, ele possui essas funcionalidades, ele contempla, ele pode contemplar esses elementos, mas que se não for para descaracterizar o próprio, né, a própria folksonomia, o próprio conceito, que seja utilizando, né, algumas medidas de educação do usuário, questão de correções automáticas de erros ortográficos, por exemplo, e tentar, sim, atribuir essas sugestões de tags já previamente cadastradas por outros usuários, que também se caracterizam como folksonomia. Então, é nesse sentido, assim, sem descaracterizar o próprio termo, né? Acho que é um caminho, efetivamente, a gente pensar a implementação de práticas, né, de literacia para a indexação social, mas, ao mesmo tempo, a gente volta a questionar, né, até que ponto, né, esses sistemas de recomendação acoplados, né, nos ambientes que utilizam a folksonomia, esse potencial de sugestão não significa efetivamente uma diminuição da liberdade que preconiza o próprio conceito. Acho que não é um assunto que a gente vai esgotar aqui hoje, né, obviamente. E assim como também não foi um assunto que o Santarém II esgotou lá no trabalho dele, né, defendido em 2010. Acho que a gente ainda vai caminhar ainda para refletir, para fazer uma construção conceitual mais rica, né, em relação a isso. A gente não estaria em direção a um novo conceito que melhor caracterize esse tipo de hibridação ou hibridização, né, que a gente está propondo, que a gente vê acontecer na área, né, tanto nas pesquisas internacionais quanto nacionais, né, de linguagens controladas com a folksonomia. Na verdade, a gente não está em busca de um novo conceito que melhor caracterize, né, essa nova ferramenta. Na literatura internacional, a gente já ouve falar em ontologia folksonomizada, mas eu ainda vejo uma carência teórica, né, conceitual, de uma definição mais elaborada que melhor caracterize essa hibridização, né, que a gente já observa e que a gente, de certa forma, já faz, né, nos nossos instrumentos e metodologias. Sim, eu concordo plenamente com você, Juliana, e inclusive eu diria que seria uma nova modalidade, né? Uma modalidade de folksonomia, uma folksonomia que poderia ser, né? Isso podemos desenvolver até uma pesquisa, né? Um trabalho relacionado a esse tema, em termos de levantamentos conceituais, voltados especificamente para estudos que trabalham, né, a coexistência ou a hibridização desses dois tipos de linguagem, mas eu diria que uma nova modalidade de folksonomia ou um novo tipo de linguagem híbrida, né, nesse processo de representação colaborativa da informação em sistemas colaborativos. Então, poderia ser um estudo, né, sem dúvidas. Não paramos por aqui, precisamos explorar mais, né? Até que na literatura, tanto nacional quanto internacional, já temos ontologias folksonomizadas, que é a fusão de ontologias e folksonomia, a taxonomia com folksonomia, e temos também a indexação híbrida, já proposta na literatura nacional, exatamente na perspectiva da indexação na biblioteca digital de teses e dissertações, em específico, já tem essa dissertação voltada para a indexação híbrida, né? E até que ponto a ontologia folksonomizada, né? Como esse termo dialoga ou pode dialogar com essa nova modalidade de hibridização, tanto da folksonomia com outros sistemas de organização do conhecimento. Então, assim, é um estudo que podemos desenvolver, né, a partir dessa live de hoje, trazendo aí as investigações de definições associadas a estudos que
trazem consigo a importância dos dois tipos de linguagem, né? Para a gente tentar identificar e fazer, né, trazer uma nova proposta, em busca de um conceito, ou em busca de uma definição dessa nova modalidade aí de Ótimo. fluxonomia. A gente sai do debate e escreve um artigo. Perfeito. Então, nesse caso, professora Juliana, considerando, né, essas implicações positivas e negativas da fluxonomia no processo de representação e recuperação da informação, gostaria de saber, em sua concepção, quais as atividades podem ser realizadas pelo profissional da informação em sistemas colaborativos que utilizam a fluxonomia, por exemplo, mas que haja, né, tentar mitigar esse processo aí, essas implicações negativas, né, inerentes à fluxonomia. Eu penso que o bibliotecário, o profissional da informação, ele é primeiro, um facilitador e, em segundo, uma espécie de validador, não da fluxonomia em si, mas da linguagem que vai ser utilizada por ele, né, enquanto gestor do sistema, para a representação dos conteúdos. Então, assim, ele é um facilitador no sentido de que ele pode e deve atuar nas práticas de promoção da literacia para etiquetagem, né, a famosa tagging literacy, né, ele pode atuar como facilitador, ele deve atuar, e ele faz muita falta nesse processo, né? E também ele pode atuar como um validador, né, dos termos candidatos oriundos aí dos ambientes fluxonômicos para a composição de outros sistemas de organização do conhecimento, além, é claro, né, de fazer todo o trabalho de modelagem desses sistemas, né? Eu penso que o bibliotecário ele tem a formação adequada para atuar como um validador, né, como uma espécie de auditor, esse é o termo mais adequado, para esses sistemas. E assim ele vai contribuir para tornar esse sistema cada vez mais adequado e com cada vez mais qualidade, né, e capacidade de promover uma recuperação efetiva da informação. Então, professora Fernanda, pode finalizar com a sua última pergunta. Então, professora Juliana, gostaria de saber, né, em sua concepção, como a temática fluxonomia ela pode ser inserida ou incluída na estrutura curricular dos cursos de biblioteconomia para contribuir para a formação dos futuros profissionais da informação nessa perspectiva, né, de tentar aí traçar, mostrar o papel das fluxonomias, né, a importância da atuação do profissional da informação em sistemas colaborativos. Então, como a temática pode ser incluída aí na estrutura curricular, em sua concepção? Na nossa área, nós ainda não temos disciplinas dedicadas, né, a esse assunto. Nós não temos ainda disciplinas que assumam a importância, né, de se estudar os ambientes colaborativos, de se estudar a fluxonomia como um tipo de SOC e como um possível componente de metodologias de construção e atualização de outros SOCs. E eu penso que deveríamos ser mais ousados nesse sentido, né? Deveríamos, sim, começar aqui, né, propondo disciplinas que abordem especificamente essa temática, porque não dá para a gente dizer, olha, vamos abordar, como geralmente ocorre, né, na disciplina de indexação, vamos abordar na disciplina de classificação. A gente teve um ganho muito grande, e aqui, dando como exemplo o caso da UFRJ, né, tivemos um ganho muito grande em criar a disciplina de construção de sistemas de organização do conhecimento. Considero um ganho muito grande para o currículo novo, né, que foi aprovado hoje, né, por coincidência, em reunião de colegiado, depois, né, de muito trabalho. Mas eu ainda considero que, por mais que a gente possa abordar, né, no âmbito dessa disciplina, esses assuntos, ainda é muito pouco, né? Precisamos caminhar e evoluir um pouco mais no sentido de criar disciplinas específicas para abordar ambientes e sistemas colaborativos
tanto de representação da informação quanto do conhecimento, né? Acho que precisamos fazer isso, né? Precisamos assumir a necessidade de se abordar isso de modo mais verticalizado e de modo mais específico na formação do profissional da informação. Porque o que ocorre, né, com esse exemplo da nossa disciplina de construção de software, ela é muito ampla, né? Não dá para abordar tudo numa disciplina de 60 horas. Então, assim, acho que os currículos deveriam, sim, ser mais ousados e trazer, né, na sua estrutura, disciplinas específicas sobre o assunto. É isso mesmo, precisa realmente de trabalhar de maneira mais verticalizada, embora, né, nós consigamos apresentar o que é a fluxonomia, né, as implicações positivas e negativas, alguns aspectos gerais, mas precisamos aí trabalhar de maneira mais verticalizada a temática, fazendo com que os alunos, futuros profissionais, venham a saber trabalhar e desenvolver sistemas colaborativos ou criar modelos para a implementação em sistemas, por exemplo, né? Então, eu encerro, assim, as minhas questões. Não sei se Karina tem alguma questão para a gente. Pode ficar à vontade também, Karina. Ok. Então, eu queria saber assim, a opinião de vocês, mais especificamente no curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação, como a fluxonomia poderia ser abordada. Bom, considerando essa experiência, né, de aprovar hoje o currículo novo do curso e de todas as evoluções que a gente conseguiu implementar, né, a partir dessa dinâmica de construção, de reconstrução, de atualização, eu penso que, posteriormente, a gente pode incluir nesse currículo novas disciplinas específicas sobre o assunto. Porque, inclusive, Fernanda trabalhou nessa tarefa também de construção da disciplina, construção de sistemas de organização do conhecimento, e a gente chegou à conclusão que, olha, a gente precisaria ter a versão 1 e 2 dessa disciplina para abordar tudo que a gente precisa, né? Mas vamos com calma, né? Não dá para implementar, né, no âmbito institucional tantas mudanças assim, né? Então, não dá para revolucionar tanto assim. A gente pode, nesse sentido, propor futuramente uma disciplina mais específica, denominada sistemas colaborativos. Seria pertinente. O que você acha? É impressionante como nós pensamos de maneira semelhante, né? Eu estava pensando exatamente nesse nome para a disciplina, inclusive para que telepatia. Para que os alunos, né, saibam a característica desses sistemas colaborativos, saibam o que, né, uma fluxonomia pode proporcionar nesses sistemas colaborativos, os tipos, as regras, né, os tipos de representação, a característica dos objetos informacionais. Então, assim, é um universo de possibilidades que eu acredito que só uma disciplina, assim como a de construção de sistemas de organização do conhecimento, uma disciplina só não contemplaria todos os elementos e as possibilidades de abordagens aí relacionadas à fluxonomia, mas uma disciplina interessante seria, sim, sistemas colaborativos, até para entender, né, a aplicação da fluxonomia, por exemplo, em sistemas corporativos, colaborativos, e em outros cenários aí de implementação. Então, avante aí nos trabalhos realizados. Sim, e avante em promover as mudanças necessárias, né? Verdade. A evolução do campo. Então, primeiramente quero parabenizar vocês duas pelo trabalho de vocês, tantos anos aí já de pesquisa. Com certeza vocês estão contribuindo muito para a fluxonomia no Brasil, né? E obrigada por estarem aqui hoje, compartilhando um pouquinho do conhecimento de vocês. Se vocês quiserem deixar o e-mail de vocês, contato. Agradeço, então, a oportunidade. O meu e-mail é juliana.assis@fac.frj.br. Podem aí mandar questões, outras, né, que não foram contempladas aqui. E pode fazer contato, sim,
Estou totalmente disponível. O meu e-mail, né, é fernanda@fac.frj.br. Desde já agradeço a todos que nos assistiram até esse momento e é um prazer, né, se surgirem dúvidas aí por e-mail, eu estou à disposição para responder. Agradeço ao CBGcom pela oportunidade de estar aqui nesse momento. Obrigada, professores. E quero convidar todos a seguirem o CBGcom nas mídias. No Instagram é @cbgcom.depbibli e no Twitter @cbgcom2. E se inscrevam no canal também, pessoal. Até a próxima.